Os capitães da Copa do Mundo estão enviando uma mensagem clara à FIFA sobre as pausas obrigatórias de resfriamento do torneio e nem todos estão felizes com a nova regra. As pausas são obrigatórias em todas as partidas, mesmo em estádios com ar-condicionado. E alguns jogadores acreditam que há mais na decisão do que a FIFA está admitindo. Veja o que está acontecendo. O árbitro apita aos 22 minutos de cada tempo para permitir que os jogadores se reidratem. Após 3 minutos, um segundo apito encerra a pausa e o jogo retoma. 2 vezes por jogo, em todos os jogos. Sem exceções, a FIFA anunciou em dezembro que todas as 104 partidas da Copa do Mundo terão pausa de 3 minutos para reidratação no meio de cada tempo. Essa é uma decisão que foi anunciada com total finalidade, sem votação dos jogadores, sem votação dos capitães, sem negociação na mesa. Pronto. A decisão de expandir as pausas para todas as partidas, que a FIFA diz ter sido feita após consulta com técnicos e emissoras, foi apresentada como necessária para o bem-estar dos jogadores, mas alguns argumentam que há motivos financeiros subjacentes. Enquanto vaias da multidão quando as pausas começam a se tornar uma tendência crescente, as opiniões daqueles em campo variaram nas primeiras semanas. E o capitão que disparou o primeiro tiro, Virgil van Dijk, capitão da Holanda, um dos defensores mais respeitados do planeta. Van Dijk criticou as pausas após o empate de 2-2 da Holanda com o Japão ser dividido em 4 quartos no estádio com ar-condicionado AT&T em Arlington, Texas, um estádio com ar-condicionado. Deixe isso afundar por um segundo. As pausas de reidratação são um pouco interessantes porque obviamente eu estava assistindo quase todos os jogos até hoje e toda vez que vão para comercial é um pouco. Não é realmente o que eu gosto. Van Dijk disse: acho que para os espectadores neutros na TV também não é ótimo. Ele não estava dizendo com raiva. Ele estava dizendo com aquele tom calmo e medido que torna ainda mais cortante. O cara estava rindo da absurdidade disso. Essa inconsistência é o que Van Dijk apontou após o empate de seu time com o Japão. E ele levantou outro fator. A pausa adicional dá aos parceiros de transmissão da FIFA inventário publicitário extra. Lá está. Ele o nomeou, um capitão da Copa do Mundo em público, apontando para a máquina comercial zumbindo por baixo da superfície do que a FIFA chamou de iniciativa de bem-estar. O zagueiro da Holanda Van Dijk liderou o ataque às interessantes pausas de reidratação, mas não ficou sozinho por muito tempo. O capitão da Bélgica Yuri Tielemans se levantou em seguida. Tielemans pareceu concordar com Van Dijk, dizendo que as pausas poderiam funcionar de ambas as maneiras. Em algumas cidades, não é tão quente, talvez não dêssemos, mas no final do dia, se fizermos em algumas cidades, deveríamos fazer para todos. Esse é um capitão reconhecendo a lógica desajeitada que a FIFA usou para justificá-lo. Consistência. A mesma regra em todos os lugares. Não importa o quê, porque se você só fizer em cidades quentes, times jogando em cidades frias ganham uma vantagem injusta. Exceto que os jogadores não estão comprando esse raciocínio. O lateral direito do Canadá, Alistair Johnston, colocou claramente: provavelmente está gerando mais dinheiro para a FIFA. Pausa de reidratação virou intervalo comercial. Disse o jogador de 28 anos antes da partida coberta do Canadá contra o Catar. 3 capitães, 3 países, 3 ênfases muito diferentes, mas a mesma mensagem subjacente percorrendo tudo isso. Algo não bate aqui. O técnico da França, Didier Deschamps, diz que as pausas estavam dividindo os tempos de uma forma que poderia interromper o impulso. É quase 4 quartos e antes tínhamos 2 tempos, disse Deschamps, 4 quartos. Essa frase continuará voltando porque não é um acidente que soa exatamente como esportes americanos. E para os fãs de futebol, pessoas que cresceram assistindo a um jogo que corre sem interrupção por 45 minutos por vez, essa comparação dói. Alguns argumentam que as partidas de futebol estão sendo divididas de um confronto dividido em 2 tempos para um formato de 4 quartos mais facilmente associado aos esportes americanos. De acordo com o anúncio oficial da FIFA, as pausas são controladas pelo árbitro sem dependência de temperatura, localização ou se o estádio tem teto ou controle climático. Isso representa uma mudança da prática anterior, onde pausas de reidratação ou resfriamento eram implementadas apenas quando os limites de calor eram ultrapassados. Então, eles pegaram uma regra condicional e a tornaram incondicional. Eles removeram o limite. Eles removeram a discrição. O árbitro não tem direito de decidir. As condições não importam. O jogo para.
Fim da história. A FIFA introduziu o conceito em dezembro, afirmando que as pausas de 3 minutos seriam padronizadas não importa onde os jogos fossem jogados, não importa se a teto ou em termos de temperatura. E os jogadores foram deixados para lidar com as consequências. Consequências que vão muito além de um gole de água. Aqui está o que a FIFA quer que você se concentre. A ciência, o bem-estar do jogador, os dados de calor. Porque quando você está mantendo uma política tão agressiva, você precisa da história começar com sobrevivência, não patrocínio. Alguns especialistas alertaram que a Copa do Mundo deste verão poderia ser a mais quente da história do torneio em resposta às preocupações com calor extremo. A FIFA implementou pausas de reidratação de 3 minutos no meio de cada tempo, independentemente das temperaturas. E essas preocupações com calor, elas são reais. Atletas se empenhando fisicamente em condições quentes e úmidas correm o risco de contrair o que é chamado de doença do calor de esforço. Acontece quando a temperatura do corpo fica muito quente e é acompanhada por uma tensão significativa no coração, nervos, músculos e sistemas nervosos centrais. Atletas no calor podem suar de 1 a 2 L, isso é 50 a 67 watts por hora, e a maioria bebe menos do que expele. Perder tão pouco quanto 2% do peso corporal para desidratação pode prejudicar o desempenho físico. Esse é o caso extremo para o qual a FIFA está projetando. O pior cenário, Miami em julho, Texas em junho, quando a temperatura interna do corpo ultrapassa 105 graus F. Os atletas podem se sentir confusos, agressivos ou perder a consciência. Tudo isso são sinais característicos de golpe de calor de esforço e requerem atenção médica imediata. De acordo com Yuri Ozawa, professor associado da Universidade Waseda no Japão, o golpe de calor de esforço durante a prática de um esporte está entre as principais causas de morte em atletas. Então sim, há um risco real. Ninguém está descartando isso, nem os jogadores, nem os técnicos, mas é aqui que a ciência fica complicada e onde alguns dos principais pesquisadores do mundo começam a questionar a própria abordagem da FIFA. Se feito bem, o resfriamento durante uma pausa poderia reduzir a temperatura corporal de um jogador em cerca de 0,22 graus F. Isso é 0,12 graus Celsius por minuto, disse Douglas Casa, CEO do Instituto Core Stringer da Universidade de Connecticut, que assinou uma carta à FIFA. 3 minutos nessa taxa significam uma queda de menos de 0,4 graus C no corpo durante uma partida de futebol de alta intensidade. Isso não é muito. Casa argumentou que o tempo dita o volume do impacto, seja por fluido ou resfriamento. E é por isso que estamos sugerindo fazer algo como 5 ou 6 minutos porque faz tanta diferença quando você está lidando com uma mudança dessa magnitude. Então, mesmo os especialistas que apoiam a ideia de pausas de resfriamento estão dizendo que 3 minutos não é tempo suficiente. Eles escreveram para a FIFA. Eles pediram 6 minutos. Ozawa assinou essa carta à FIFA em maio pedindo diretrizes de calor mais rigorosas para a segurança dos jogadores, incluindo que as pausas de resfriamento durem pelo menos 6 minutos. A FIFA deu a eles 3 e depois aplicou a cada estádio, incluindo aqueles com ar-condicionado funcionando totalmente onde a temperatura do campo está longe da zona de perigo. A análise especializada dos locais de 2026 observa que apenas 3 estádios, Atlanta, Dallas e Houston, podem realmente criar um ambiente de partida totalmente climatizado quando seus tetos estão fechados com sistemas de ar-condicionado projetados para regular a temperatura e umidade em todo o setor de assentos e campo. Esses estádios são genuinamente frescos, genuinamente controlados. O tipo de condições em que o risco de doença do calor cai dramaticamente. E ainda assim, o apito toca de qualquer forma, a cada 22 minutos sem falha. Do ponto de vista meteorológico, muito poucas das partidas realmente atingiram o nível necessário para precisar de uma pausa de reidratação até agora. De acordo com o especialista em meteorologia Everton Fox, Nova York, Califórnia e Miami, bem como os estádios mexicanos foram quentes o suficiente, mas não há justificativa para pausas em estádios com ar-condicionado como Dallas, Houston, Atlanta ou Vancouver. O meteorologista sênior disse à Al Jazeera. Então, a ciência apoia as pausas, mas apenas às vezes, apenas nos locais quentes, apenas quando as condições realmente cruzam um limite. E esse limite, o próprio limite de temperatura de globo úmido da FIFA, é 32 graus C, em que ponto eles historicamente permitiam pausas de resfriamento. A maioria dos jogos não está atingindo esse número. A maioria dos jogadores nesses campos não está nem perto de golpe de calor.
E, no entanto, a regra trata todas as partidas como se fossem jogadas na superfície do Sol. Alguns cientistas disseram que as pausas são muito curtas para fazer um impacto significativo no resfriamento e reidratação quando as condições são escaldantes, enquanto outros dizem que estão interrompendo o fluxo do jogo e dão aos técnicos uma chance de mudar o impulso a favor de seu time. Essa segunda parte é algo que os técnicos estão muito cientes e está transformando a natureza do jogo em algo para o qual os jogadores não se inscreveram. Uma das mudanças mais sutis, mas sísmicas, introduzidas pelas pausas obrigatórias é esta: o futebol não é mais jogado apenas com a bola. Está sendo jogado nesses 3 minutos também. As pausas de reidratação fornecem uma janela para os técnicos reunirem seus jogadores e ajustarem suas táticas. Em um jogo que valoriza o impulso acima de quase tudo, onde um time pode estar em desvantagem por 20 minutos seguidos e depois em um movimento fluido completamente mudar o peso psicológico de uma partida, a ideia de uma pausa programada é desconcertante. Você não tem isso no tênis. Você não tem isso no cricket. Você nem tem isso no basquete, onde os tempos esgotados são limitados e conquistados. Mas aqui na Copa do Mundo, todos os técnicos ganham 2 tempos livres a cada jogo. O chefe do USMNT, Maurício Pochettino, chamou atenção pela primeira vez durante um amistoso pré-torneio contra Senegal, quando reuniu seus jogadores em torno de um laptop no banco durante uma pausa. Um laptop no meio de uma partida ao vivo. A comissão técnica teve a análise de vídeo pronta para mostrar ao time antes que os 23 minutos do segundo tempo tivessem começado. Esse é um nível de inteligência em jogo que simplesmente não existia antes e não existe em nenhum ambiente de futebol profissional de onde esses jogadores vieram. Nem todos estão decepcionados com as pausas de reidratação. Para mim, é mais uma pausa de treinamento do que uma pausa de resfriamento. Então, para mim, é muito importante. O técnico da Bélgica, Rudi Garcia, disse: talvez se estivéssemos em um bom momento, em um bom fluxo, talvez possa interromper. Então isso também veremos, mas durante os 2 jogos amistosos que jogamos foi interessante dar algumas informações taticamente ao time. O técnico da França, Deschamps, também disse que era uma oportunidade para falar com seus jogadores e ajustar um par de coisas antes do reinício, descrevendo o jogo como efetivamente dividido em 4 partes. Então, uma divisão está se formando. Técnicos, particularmente aqueles que gostam de gerenciar jogos analítica e reativamente, estão abraçando essa nova ferramenta. Jogadores, especialmente aqueles que vivem no fluxo do jogo, estão frustrados com isso. E o acampamento da Noruega capturou essa tensão melhor do que ninguém. Antes da vitória da Noruega sobre o Iraque, o técnico Ståle Solbakken disse que as pausas de resfriamento faziam sentido em seu acampamento base em Greensboro, Carolina do Norte, mas não necessariamente durante as partidas. Não sou fã disso. Posso entender quando é como foi em Greensboro, quando foi 35 graus e um clima realmente quente, ele disse, mas não gosto disso de outra forma. Acho desnecessário. Mas agora estamos jogando com isso e então temos que usá-lo bem. Usar bem. Esse é o novo imperativo nesta Copa do Mundo. Adapte-se ou fique para trás. Solbakken acrescentou que afetou a forma como abordam as substituições. Muitos técnicos tendem a fazer substituições no segundo tempo entre os 607 minutos e a segunda pausa de reidratação do tempo começa aos 607 minutos. E no contexto de outras mudanças de regra da FIFA, ele disse que não fazia sentido. Tudo isso é bom e isso é para acelerar o jogo, mas as outras coisas desaceleram o jogo, então se contradiz. Isso é um verdadeiro problema operacional. Um técnico que passou todo o primeiro tempo mapeando mentalmente quando trazer um substituto agora tem que recalcular em torno de uma pausa obrigatória que poderia perfeitamente complementar ou completamente interromper sua janela de substituição. A pausa do 607º minuto transforma o que era um movimento de xadrez tático em um quebra-cabeça tridimensional. O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, reconheceu a tensão antes do empate de seu time com Cabo Verde em Atlanta, dizendo que as pausas eram úteis em calor extremo, mas menos necessárias dentro de um estádio refrigerado. Mas acontecem de qualquer forma, e agora os times estão construindo estratégias inteiras de pré-jogo em torno de como maximizá-las, transformando o que foi vendido como bem-estar dos jogadores em um instrumento tático estruturado que recompensa comissões técnicas analíticas e pune aqueles que dependem do fluxo, ritmo e impulso. O jogo mudou e nem todos tiveram voto. Vamos falar sobre o número que continua aparecendo. O número que uma vez que você ouve faz tudo mais fazer sentido.
As pausas obrigatórias de reidratação introduzidas na Copa do Mundo de 2026 da FIFA se tornaram rapidamente uma das inovações publicitárias mais lucrativas no esporte moderno, gerando uma renda publicitária estimada de 250 milhões de dólares apenas para a emissora Fox Sports, 250 milhões de 3 minutos de pausa 2 vezes por jogo. As interrupções de 3 minutos agendadas uma vez em cada tempo criaram um espaço publicitário extremamente valioso dentro de partidas ao vivo. Cada jogo agora inclui 2 pausas de reidratação fixas, efetivamente dividindo jogos em segmentos e permitindo que as emissoras insiram um inventário comercial adicional durante a transmissão ao vivo sem reduzir slots publicitários pré-jogo ou do intervalo. No total, as emissoras podem exibir até 4 anúncios de 30 segundos por pausa, criando 8 slots publicitários adicionais por partida, 8 novos slots por jogo que não existiam antes, não em uma Copa do Mundo, não no futebol, durante todo o torneio de 104 partidas. Isso gera aproximadamente 832 novas oportunidades comerciais que não existiam antes. Nas transmissões de futebol, 832 slots criados do nada de uma decisão anunciada em dezembro como uma medida de bem-estar. A Copa do Mundo de 2026 custou à Fox 4,805 milhões e as pausas de reidratação se tornaram silenciosamente uma das janelas de inventário de anúncios mais valiosas na história da transmissão esportiva. Pense no que isso significa. Fox pagou perto de $500 bilhão pelos direitos. E agora, apenas dos intervalos, não intervalo, não pré-jogo, não pós-jogo, apenas dos intervalos, Fox está no caminho para fazer cerca de $250 milhões. Isso é mais da metade do que pagaram pelos direitos de transmissão do torneio. De acordo com o Wall Street Journal, a Fox está cobrando $2.000 por comerciais de 30 segundos durante as pausas de reidratação, com taxas chegando a $750 para partidas da seleção masculina do ZEUA. Um corte completo de uma partida de futebol ao vivo para mostrar um anúncio é um novo desenvolvimento para vários países e fãs nos Estados Unidos sentiram imediatamente. Espectadores ficaram frustrados quando a Fox cortou para comerciais em tela cheia e perderam parte da ação ao vivo no segundo tempo da partida de abertura México versus África do Sul. A Fox foi inconsistente na melhor das hipóteses em seguir as regras de buffer obrigatórias no início e fim das pausas. A FIFA disse que não puniria a rede apesar das violações. A FIFA não punirá a emissora por violar suas próprias diretrizes publicitárias durante uma medida que a FIFA introduziu para a segurança dos jogadores. Essa frase fala por si. Analistas financeiros estimam que o impacto publicitário global das pausas de reidratação poderia exceder $1 bilhão quando combinado em todas as emissoras internacionais. $1 bilhão globalmente dos intervalos. A Sportico estima que a Fox e até o mundo encerrem a Copa do Mundo com uma receita combinada de vendas de anúncios de 850 milhões, mais do que o dobro dos 13,84,3 milhões. As duas redes dividiram 8 anos atrás na Copa do Mundo da Rússia. Parte disso é simplesmente um torneio maior com mais partidas e uma audiência mais alta. Mas uma parte significativa é o novo inventário que a FIFA criou do nada. Everton Fox, especialista em meteorologia, o mesmo meteorologista que confirmou, a maioria dos jogos nem atingiu o limite de temperatura para uma pausa, colocou tão claramente quanto qualquer um. Eu sei que a FIFA alegou fazer isso em todos os jogos para ser consistente. Mas é difícil vê-lo como qualquer coisa além de um empreendimento comercial que vale milhões de dólares em publicidade. Aos canais de TV do ZEUA, se não bilhões, globalmente. Um meteorologista cujo trabalho literal é ler dados meteorológicos, olhar para os números e concluir que isso não é sobre o clima. A FIFA mudou suas próprias regras várias vezes e agora pode alterar permanentemente a estrutura do jogo. Tudo em nome do aumento de receita. E os jogadores, as pessoas cujos nomes e rostos preenchem esses estádios, cuja brilhantez preenche esses slots comerciais, cujas carreiras definem este torneio, não tiveram nenhuma voz em nada disso. Você quer saber quando algo realmente capturou o humor público? Quando estádios cheios de 70 mil estranhos de países diferentes, línguas diferentes, lealdades diferentes, todos fazem exatamente a mesma coisa no mesmo momento. Eles vaiavam. Desde que os jogos da fase de grupos do torneio começaram, fãs em estádios cheios e seus correspondentes em outros lugares do mundo coletivamente vaiaram as pausas de reidratação. Não outro time, não o árbitro por uma má decisão, não uma falta controversa, a pausa em si, a pausa, o apito que para o jogo para uma corporação vender um carro ou um refrigerante.
Usuários de mídia social chegaram a gerar vídeos de estereotipados nacionalmente de Times durante as pausas. Os jogadores da Inglaterra aproveitaram um copo de chá em xícaras floridas. O time do Zé Uá aproveita um churrasco com cachorro quente e cervejas. E os jogadores japoneses comeram sushi. É a internet fazendo o que a internet faz melhor, transformando frustração em algo sombriamente engraçado. E se espalhou rápido porque os vaias não vinham apenas de um estádio. Vinham de todos os lugares, de todos os países, de cada jogo. Toda vez que aquele apito tocava após críticas implacáveis das pausas de reidratação na Copa do Mundo de 2026, a Fox eventualmente fez uma mudança em sua transmissão. Durante cada tempo de todos os jogos da Copa do Mundo, há uma pausa no jogo aos 20 segundos e 6-7 minutos para dar aos jogadores a oportunidade de se reidratar durante o confronto entre México e Coreia do Sul. A Fox mudou sua abordagem enquanto a Telemundo optou por executar anúncios em tela cheia durante as paradas. A Fox surpreendeu os fãs usando uma tela dividida no segundo tempo. O comercial foi dado à tela maior enquanto a cobertura da Copa do Mundo se desenrolava na janela menor, metade da tela de futebol, enquanto um anúncio é executado na metade maior. Essa foi a versão de concessão da Fox, e levou semanas de indignação pública sustentada para obter até isso. A Telemundo, que detém os direitos em idioma espanhol do torneio, optou por não exibir comerciais em tela cheia durante nenhuma pausa de reidratação. A boa vontade dessa decisão foi enorme. A Fox fez a escolha oposta inteiramente. O contraste diz tudo. Duas emissoras, mesmo produto, escolhas completamente diferentes, e a que escolheu espectadores sobre receita de anúncios, ganhou a boa vontade, a que saiu em tela cheia a cada momento, recebeu reação negativa e o $250 bilhão. As pausas de reidratação são incrivelmente divisivas, mas também se provaram incrivelmente lucrativas. Não espere que a FIFA pare de fazer isso nas próximas Copas do Mundo. Essa é a realidade fria sentada no centro de tudo isso. Os capitães podem falar. Os fãs podem vaiar. Os cientistas podem escrever cartas pedindo pausas mais longas ou nenhuma pausa em estádios frios. E nada disso importará se a economia ficar tão boa. O que observar não é a receita de anúncios deste ano, é se as pausas de reidratação sobrevivem uma vez que o calor não justifica mais. Porque agora a FIFA tem o argumento do calor. É um torneio de verão real. É genuinamente quente em Miami e na Cidade do México. Você pode apontar para isso e dizer: veja, bem-estar do jogador. Veja, ciência, mas as pausas estão acontecendo em Dallas, em Atlanta, em Houston, estádios totalmente com ar-condicionado e a ciência não apoiar isso. Os meteorologistas não apoiam isso. E os capitães em pé, nesses campos puxando o fôlego em ar-condicionado de 68 graus, esperando um comercial terminar também não estão acreditando nisso. Fãs, jogadores, técnicos e todos no meio criticaram, debateram e desafiaram a decisão que se tornou um grande ponto de discussão do torneio de 6 semanas. E esse consenso, esse raro momento em que apoiadores da Argentina e Inglaterra, e da Holanda e Canadá e Bélgica estão todos vaiando a mesma coisa ao mesmo tempo. Essa é a verdadeira história aqui. Quando o novo inventário é tão valioso, quase nunca desaparece. E a FIFA sabe disso. A questão não é realmente se as pausas continuarão, é quanto tempo antes do raciocínio oficial mudar. Antes de parar de ser sobre calor e começar a ser sobre experiência do fã ou integridade competitiva ou alguma outra frase envolvida na mesma realidade comercial. Os capitães enviaram sua mensagem. O estádio enviou sua mensagem. E em algum lugar em Zurique, em uma sala de reuniões que nunca teve que correr por um verão do Texas. A decisão já foi tomada antes de um único apito soar. O jogo tem 4 quartos agora. Acostume-se. Por que existem pausas de reidratação na Copa do Mundo de 2026? E por que a FIFA foi criticada? Vaia de pausa de reidratação da ESPN. Como a FIFA uniu jogadores, fãs e técnicos na Copa do Mundo. Al Jazeera 2026 Copa do Mundo. Pausas de reidratação desnecessárias atraem críticas de jogadores, técnicos e fãs. Yahoo Sports. O que são pausas de reidratação na Copa do Mundo? NPR. FIFA em maus lençóis sobre pausas de reidratação da Copa do Mundo. NBC. Estádios da Copa do Mundo de 2026. Lista completa de locais, tipos de teto, ar-condicionado e regras de calor explicadas. Os fiéis do futebol. Copa do Mundo de 2026.
Pausas de reidratação para gerar 250 milhões para a Fox Sports. SportsNog. A Fox está ganhando tanto dinheiro em anúncios de pausa de reidratação da Copa do Mundo. Anúncios publicitários e a Sports Fox provavelmente ganhando mais de 250 milhões em anúncios de pausa de reidratação durante a Copa do Mundo. Anúncio alvo. As pausas de reidratação da FIFA na Copa do Mundo provavelmente estão aqui para ficar. Anúncio alvo. As pausas de reidratação da FIFA na Copa do Mundo valem 250 milhões e provavelmente estão aqui para ficar. Aperte lá. A Fox cede após reação furiosa sobre estratégia gananciosa de 250 milhões de Copa do Mundo. O espelho. Aqui está quanto dinheiro a Fox realmente está ganhando com comerciais de pausa de reidratação da Copa do Mundo. Esportes profissionais totais. Como a solução climática da FIFA se transformou em Watergate. Gris a regra de pausa de reidratação da FIFA. Explicado em instrumentos Kestrel. Como o clima extremo e o calor podem afetar os jogadores na Copa do Mundo de 2026. Al Jazeera. Como o clima extremo e o calor resfriado afetam os jogadores.